Bom, ótimo dia para você que acompanha aqui a nossa página da Rádio Mãe Mirim, da nossa Rádio Mãe Mirim 780. Estamos entrando aqui ao vivo, né, nessa transmissão aqui, a partir de agora, né? Eu aqui em Mãe Mirim. E vou bater um papo nessa manhã aqui. Meu amigo Valdir Vieira atendeu o nosso pedido aí para bater um papo. Ele, que até pouco tempo atrás, né? Até fevereiro deste ano, esteve com a gente aí na Rádio Mãe Mirim e agora está residindo em Portugal, em Lisboa, e ele vai bater um papo com a gente aqui nessa manhã, trazer informações, inclusive, né, da Europa, para saber como está a situação toda por lá também do coronavírus. Mas antes, deixa eu dar um bom dia aqui. Valdir, muito obrigado, viu? Tirar um tempinho aí para bater um papo com a gente aí. Uma ótima tarde, né? Já é tarde aí para você em Lisboa. Como é que tá o amigo? Como é que foi a viagem? Tudo tranquilo, né? Graças a Deus, Gleidson. Bom dia para você aí, bom dia para todos no Brasil, pessoal da Rádio Mangueirinha aí, a todos. Conectado conosco, obrigado a você pelo convite, né, de ter essa oportunidade de estar participando mais uma vez aqui pela página da Rádio Mangueirinha e com vocês da Terra FM também. É um prazer enorme para mim aqui. Bacana, legal. Já tá quanto tempo aí em Portugal, Valdir? Pois é, eu cheguei aqui no dia 17 de março, né? E eu Uhum, cheguei no dia 17, no dia 18, o governo português já decretou estado de emergência aqui no uhum. país, né? Infelizmente, isso, como todos sabem, né, essa questão da pandemia tem prejudicado muito aí mundo afora, né, a todos. E logo no dia seguinte, alguns voos já foram suspensos, já desde a decretação do estado de emergência, né? E, e hoje o comércio segue fechado aqui em Portugal, apenas padarias funcionando, supermercados, né? Mas o comércio, de uma forma geral, segue aí com as portas encerradas, como dizem aqui, né? Uhum. E isso tem preocupado, evidentemente, a todos, né, Gleitos? Porque o desemprego no mundo hoje é muito grande. Aqui em Portugal, houve um crescimento muito grande já no desemprego. Há uma tendência de muitas empresas fecharem, inclusive, as portas, aí devido a essa questão dessa pandemia. Pois é, e a gente estava até conversando aqui um pouquinho antes de começar ao vivo aqui, né? Que Portugal foi um dos países que se anteciparam, né? A medidas, né? Que outros países talvez demoraram um pouco, né? E principalmente acho que a preocupação maior foi porque faz uma divisa com um país que está sendo muito atingido, que é a Espanha, né, Valdir? Exatamente. A decisão de se decretar estado de emergência foi exatamente para não incorrer do mesmo erro, né, do que aconteceu na Itália, primeiramente, e logo na sequência na Espanha. Como você disse, a Espanha faz divisa aqui com Portugal, né, e a situação da Espanha continua aí bastante crítica, né. Uhum. Já há na Espanha há uma possibilidade já de abertura de uma flexibilização, né, para abertura aí do comércio, mas isso devido a essa questão de quanto mais se estender esse estado de emergência, evidentemente que a questão da economia também tem que ser pensada, né, Gleison? Porque, Uhum. como falei há pouco, o número de pessoas que vão perdendo aí os seus empregos, né? Você imagina uma pessoa aí com duas, três crianças em casa e precisando de trabalhar, e o comércio fechado, né? E agora você imagina também a situação dos imigrantes aqui na Europa, né? Com essa situação, né, também, quer dizer, de repente você chega e não tem como trabalhar, comércio fechado, né? Então, algumas decisões precisam ser tomadas. E alguns países aqui da Europa, no caso específico aí falando da Espanha, né? Já há uma flexibilização, já a partir agora do dia 27, e a partir do dia 9 de maio o comércio vai ser reaberto, né? A economia vai ser reaberta, mas com muitas restrições. O uso obrigatório de máscaras, né? A questão da aglomeração, né? Sempre para que as pessoas respeitem essa questão, para que não volte a complicar ainda mais, que inclusive é uma preocupação aqui de Portugal, porque Portugal também
a partir do dia 2 de maio agora, já tem a reabertura do comércio, mas com várias restrições, orientações, inclusive, para que as pessoas usem máscara, mantenham a distância e, inclusive, as praias, o Cleiton, são só a partir de 1º de junho. Aqui o litoral, aqui tem o Algarve, né, que é a parte litorânea aqui de Portugal, e as praias serão reabertas, mas com diversas restrições. Inclusive, hoje o governo vai estar divulgando um manual com regras para serem cumpridas na abertura das praias, que pretende se fazer a partir de 1º de junho. Não, bacana. E, inclusive, com certeza, a preocupação deve ser muito grande aí, né, Valdir? Porque é uma extensão grande, né, de fronteiras aí com a Espanha, né? Então já vai ter essa flexibilização já nos próximos dias aí para Portugal primeiro, né? Exato. Aqui em Portugal, já a partir do dia 2, a Espanha, a previsão a partir do dia 9 de maio, né? A Itália também já estuda essa possibilidade, já nos próximos dias também, de começar aí uma reabertura da economia. E falando em economia, hoje tem uma reunião do Eurogrupo, né? Que são com os representantes dos 27 países que compõem a União Europeia. A ideia é de se formar, Gleidson, um fundo para reaquecer aí a economia. Fala-se em 520 bilhões de euros, né, de serem injetados aí para segurar a questão do emprego e para que a economia volte a crescer. E a situação é mais preocupante, principalmente em países onde o turismo é o maior gerador de emprego e renda, como é o caso de Portugal, né? E acredita-se que isso vai levar pelo menos 2 anos para voltar aí à normalidade. Pois é. E como é que, não sei se você, né, pôde já acompanhar, tem mais contato aí, né? Como é que está a comunidade aí dos brasileiros, né? São muitos brasileiros residindo, em especial em Lisboa. Você tem ouvido, visto também aí essa questão? Muita gente deixou o país ou continua no país. Como é que está essa situação dos brasileiros aí em Portugal, Valdir? Para quem chegou há muito tempo, para quem já tem cidadania, para quem já tem o seu emprego fixo, está tranquilo. Porque aqui na Europa existe a chamada lay-off, que foi criada, e as empresas aderem a essa lay-off, e o governo paga 75% do salário dos funcionários dessa empresa, vai pagar durante esse período, 75% do salário dos funcionários. Então, isso vai segurar um pouco a economia. Isso dá uma certa tranquilidade para quem já tem o seu emprego tranquilo, para quem já tem cidadania, né, já tem residência aqui em Portugal, mas para aqueles que chegaram recente aqui em Portugal, para quem não tem residência, a dificuldade de se encontrar emprego já era difícil antes. Agora, com certeza, está pior ainda. Sempre tenho conhecimento aqui de casos de brasileiros que estão em situação realmente aqui bastante complicada. Há casos, inclusive, em que as igrejas se unem, né? O pessoal aqui é muito solidário para ajudar essas pessoas, para colaborar com essas pessoas e com suas famílias, porque realmente não é fácil, Gleice. Pois é, inclusive, eu cheguei a ver uma notícia, eu não sei se foi confirmada, né, se o governo realmente fez isso aí em Portugal, que estavam para ver justamente a situação de pessoas que estavam buscando regularização, né? E o governo me parece que estavam buscando tentar regularizar todo mundo da melhor forma possível, porque essas pessoas têm dificuldade até para procurar um sistema de saúde, né? Eles ficam com receio de procurar, de entregar a documentação deles, né? E estava tentando ser feita essa regulamentação, regularização também, para que essas pessoas pudessem ter essa tranquilidade, né? Os estrangeiros que estão aí tivessem essa tranquilidade, né, Valdir? Foi lançado um decreto pelo governo, exatamente, que vai, com certeza, ajudar a essas pessoas. Mas isso é para aquelas pessoas que já estavam com a documentação em andamento, né? Quem já tinha dado entrada dessa documentação, quem já chegou aqui, quem tem o NIF, que o NIF é uma espécie de CPF aí no Brasil, é como se fosse o CPF no Brasil, né? É um início
você tem que ter um atestado de morada, tem que ter uma declaração, você tem que ter um contrato de emprego, para você dar início a essa documentação. Então, a coisa não é muito simples assim. Para quem já está aguardando, já estava aguardando, que já deu início a essa documentação, realmente foi ótimo essa medida aí do governo, e acredito até que vai ajudar aqueles que chegaram recentemente e que vão começar, evidentemente, aí buscando essa regularização aqui no país. E como é que está sendo a frente de batalha aí do coronavírus, Valdir? Da questão de saúde, está tendo muitos casos, como é que está? Tem como fazer um panorama para a gente aí, em especial em Portugal e também na Europa? Sim, sim. Inclusive, eu adotei agora há pouco, Gleitson, o governo português divulgou há poucos dados aqui em Portugal. No momento, são 22.353 casos confirmados aqui em Portugal. São 820 mortes confirmadas e foram mais 35 nas últimas 24 horas, né? E são 1.201 recuperados. O número aqui em Portugal, inclusive isso foi questionado ontem na Espanha, o parlamento espanhol questionando essa questão do número de mortes aqui em Portugal. Mas eu acho que esse número de mortes aqui em Portugal é exatamente devido ao cuidado que o governo está tendo, principalmente com os mais idosos, né? Já que aqui são muitos lares existentes, né? Os lares aqui são como os asilos, os abrigos no Brasil, né? E está se dando uma atenção toda especial aí para esses idosos. Então, acredito que devido a isso, esse número de mortes aqui em Portugal, ainda comparando a população de 11 milhões de habitantes, né? Que é a população aqui do país, esse número de mortes, comparando com demais países aqui da Europa, ele segue baixo. Pois é, e foi justamente a preocupação, né, como você estava dizendo também, porque a população de risco aí, né, na sua grande maioria, e na Europa toda, né, Valdir? De certa forma, né, a Itália mesmo foi atingida muito aí, justamente as pessoas mais idosas, né, e tem essa preocupação, acho que na Europa toda, e Portugal, de certa forma, por ter saído na frente, né, acho que esses números estão refletindo, assim, claro que a contabilidade de mortes é triste, né? É triste, né? Mas a ação do governo, né? A ação de todas as autoridades aí, instituições antecipando, né, a esse problema, de certa forma, diminuiu um pouco, né? Esses números aí, né? Exatamente. Eu acho que o cuidado para com essas pessoas, e não só os idosos, né? Se você caminhando na rua, hoje, inclusive, eu conversava que principalmente a partir de hoje, tem que sair de máscara. Por quê? Porque a maioria das pessoas que estão, quase a totalidade das pessoas que estão circulando, ainda que em menor número, e esse número a partir do dia 2, com a reabertura da economia, esse número de pessoas na rua, evidentemente, vai aumentar e muito, aí a obrigatoriedade da máscara e de se manter um certo distanciamento é importante aí neste momento. Mas alguns outros dados que eu anotei aqui, o Cleidson, na Holanda, por exemplo, a Holanda tem, no momento, 34.842 casos confirmados, com 4.054 mortes. O número de casos, como você percebe, muito alto, né? bem maior, bem alto, né? Nossa, mas um país pequeno, mortos, né? Pois é, e o número de mortes, 4.054. Nossa. Exatamente. Então, é um número alto. Aí a gente chega naquilo que a gente estava conversando, que se comparado a Portugal, realmente o número de mortes aqui é bem menor. O Reino Unido, né, que tem aí a Inglaterra, o país de Gales e a Escócia, né, são 133.495 casos, com 18.100 mortes. Nossa, muito alto também. Também é um número alto, e agora, alto mesmo é na Espanha. Né? Na Espanha, a Espanha, que são 213 mil casos, com recuperados já são 89 mil. Esse número de recuperados está subindo muito em todo o país, em todo o mundo, né?
graças a Bacana, Deus. né? O número de mortes, 22.157. 22.157 é o número de mortes na Espanha, até o presente momento. Pois é, e essa questão toda, né, se a gente for realmente comparar os dois países aí, Portugal e Espanha, né, como eu disse, a divisa territorial grande, né, muito grande, né, entre Portugal e Espanha, realmente o povo português está de parabéns, né, porque conseguiu conter, assim, da melhor forma possível a entrada dessa doença aí no país, né. É bem interessante mesmo esses números para a gente comparar realmente, como você disse, né, que as precauções, né, nunca são demais, né, nesse momento tão complicado, esse vírus ainda continua avançando. E tem alguma preocupação ainda, Valdir, nessa questão da segunda onda de contaminação? O governo aí fala alguma coisa sobre isso ainda? Olha, a todo momento a gente ouve, olha, vamos voltar no dia 2 com reabrir a economia no dia 2. Mas caso o número de casos volte a subir, o número de mortes volte a subir, pode sim novamente acontecer esse confinamento das pessoas terem que permanecer em casa. Isso é algo que o governo está insistindo nessa possibilidade. Eu acredito que não. Eu acredito que vou retornando, com as pessoas tomando os devidos cuidados. E isso que o mundo será diferente após essa pandemia, né? Pode ter certeza que, a partir de agora, sempre nós vamos nos lembrar do álcool gel, né, de estar higienizando as mãos, de estar tomando um pouco mais de cuidado aí no contato direto aí com as pessoas e também com objetos na rua, enfim, de uma forma geral. Legal. Valdir, deixa eu só agradecer o pessoal que está acompanhando a gente aqui. Tem muita gente acompanhando a gente pela página. Vou dar um bom dia aqui para a professora Rita de Cássia, tá mandando um abraço aqui para a gente. O Adalberto também aqui deixou o bom dia dele. O Raimundo, bom dia. Bom dia para vocês aqui, né? Os nossos ouvintes que acompanham também a página da Rádio Manho Mirim. Aí a gente teve esse canal aqui para bater um papo com o nosso amigo Valdir Vieira, que está diretamente de Lisboa, Portugal, né, trazendo informações aí sobre essa pandemia, né, que atingiu forte, né, está atingindo forte aí a Europa, mas Portugal, né, conseguiu sair à frente aí, de certa forma conteve, né, tem um número baixo aí em relação a outros países que inclusive fazem divisa com ele, né, que é a Espanha, mas que realmente é uma preocupação mundial ainda, né, Valdir? E ontem a Organização Mundial de Saúde teve alguns depoimentos, né, e alguns levantamentos e relatórios também preocupantes, inclusive para a América do Sul, né? São dados alarmantes que eles estão muito preocupados aqui com o nosso continente aqui, e provavelmente baseado também no que aconteceu no continente aí, né, no continente europeu, né? Exato. E como esse vírus é oriundo do frio, de uma região fria, e como o Brasil prestes aí a começar o inverno, né? E ao contrário da Europa, né? Que agora os dias já começam a aquecer um pouquinho mais, né? Então já saindo da primavera, já partindo para o verão. Então realmente na América do Sul é um pouco mais preocupante. Agora eu não me lembro exatamente no momento que instituto ou que universidade divulgou uma pesquisa ontem, não sei se você acompanhou, de que esse vírus tem mais de 30 mutações já registradas no mundo, né? E é interessante frisar que ele foi enfraquecendo. E há um estudo que aponta que nessas mutações, né, a mais forte delas ficou realmente na Europa, na China e na Europa. Então, as mutações são muitas. Então, vamos pedir a Deus aqui para que na América do Sul, para que no Brasil, né, não chegue a tanto. Se você comparar a população de alguns países, onde o número de mortes é absurdamente maior do que que o registrado hoje no Brasil. Porque se você comparar uma população de mais de 200 milhões de habitantes, né, que tem o
Brasil hoje, para o número de casos registrados até o momento, ainda está dentro de uma margem baixa. Vamos torcer para que fique realmente por aí, Gleison. A gente pode pegar como exemplo o próprio Estados Unidos, né? Os Estados Unidos também está sofrendo, né, um impacto forte lá com essa de mortes, né? Com Você essa vê doença só a cidade de Nova York já tem 20 mil mortes. Só a cidade de Nova York. Pois é. Valdir, muito obrigado, viu, pelo esse bate-papo aqui. É bacana demais ter essa conexão com o amigo aí. A gente sabe que você está sempre aí ligado aqui com a gente também, na Rádio Mãe Mirim, sempre teve um carinho aqui com toda a nossa equipe, né, com as nossas rádios. E eu quero te agradecer muito mesmo aí, claro, né, sempre pela parceria, sempre pelo material que você disponibilizou muitas vezes para a gente, tanto no ar, né, no rádio, aí no seu programa, e para as nossas rádios, né, para os nossos programas, quanto também aqui para a internet, né. E, inclusive, vou fazer o convite para o pessoal que pode acompanhar, né, não tem ainda o contato do Valdir Vieira, ele está sempre fazendo transmissões lá diretamente também de Portugal e trazendo notícias, inclusive, para a comunidade brasileira, né? Tem muitos parentes aí, né, Valdir? Tem muita gente morando, em especial aí em Lisboa, né? Hoje são cerca de 150 mil brasileiros aqui em Portugal, né? Isso é um quarto dos imigrantes aqui em Portugal são brasileiros, cerca de 150 mil. Agora, é importante frisar também que tem hoje mais de 150 mil portugueses no Brasil. Sim, sim. Então, sim. é importante frisar isso também, sim, porque isso, inclusive, pode ser tema para uma próxima participação, se você achar interessante. Sim, essa questão de xenofobia, né, de racismo. É verdade. É importante as pessoas se informarem exatamente de como as coisas funcionam por aqui. Pois é, e nesse momento agora a reflexão é simples, né, Valdir? Um vírus colocou o mundo inteiro de joelhos e colocou todo mundo na igualdade, né? Um vírus que se espalhou por todos os continentes, então quer dizer, não tem mar, não tem ar, né? Que segurou esse vírus aí, mostrou que nós estamos todos nessa mesma situação, né? E o respeito, né? Cabe em qualquer povo, né? Tem que caber em qualquer povo. Nós estamos vivendo uma era aí que eu acredito que agora, mais do que nunca, mostrou que nós estamos tão conectados todos e tão iguais, próximos, né? Pois é, tão próximos, né? E que um vírus, algo invisível aí, colocou o mundo inteiro, né? Na mesma condição, né? Na mesma condição. E não tem espaço mais para essas divisões, né? Seja política, seja geográfica, né? Então, acho que vale essa reflexão. Mas quero agradecer muito ao amigo aí pela tirar esse tempo aí e, claro, reforço o convite aí para você voltar mais vezes aqui para a gente estar sempre trocando essas ideias aí, notícias, informações e esse bate-papo muito proveitoso aqui que nós tivemos como hoje aqui. Muito obrigado mesmo, viu, Valdir? Se quiser deixar algum recado final aí para todos, fique à vontade. Então, só finalizando, lembrando que o Reino Unido vai testar hoje, pela primeira vez, a vacina, né? Legal. Em humanos. Uhum. Cerca de 20 milhões de euros foram investidos e esse teste, né, esse início dessa vacina, tanto que o mundo espera, né, que está sendo trabalhado aí por vários países, e o Reino Unido e a Alemanha estão à frente aí dessa questão da vacina, e o Reino Unido vai testar hoje, a Universidade de Oxford estará testando aí essa vacina já no dia de hoje. Vamos torcer para que brevemente a gente possa ter essa vacina, né, Cleiton? Um abraço para você, muito obrigado aí a todos de Manhumirim e todos aí da região, ok? Legal, eu que agradeço, Valdir. Deixa eu abraçar aqui novamente, né, os ouvintes que participaram com a gente aqui também, dar um bom dia para Andréia Tavares, o perfil aqui Cleison Vanusa Pereira, o Sérgio Márcio Teixeira, lá de Petrópolis, Rio de Janeiro, está acompanhando a gente também. Obrigado a todos que acompanharam esse bate-papo aqui ao vivo, eu agradeço. E, é claro, uma próxima a gente vai marcar com o Valdir também aqui para a gente continuar, né, trazendo informações aí para todos que acompanham aqui a nossa fanpage. Valdir, grande abraço para toda a família, abraço para todos aí, né, de Portugal, para todos brasileiros que estão aí também. Sucesso, né? E precisando da gente aqui, claro, também os nossos microfones, a nossa página da internet está sempre à disposição aqui. Forte abraço para o amigo. Um abraço, fica com Deus, Wilson. Valeu, gente. A gente vai encerrando por aqui, então, a nossa transmissão e agradecendo a todos aí, né, que acompanharam nesta manhã de quinta-feira. Um ótimo dia a todos e acompanhe aqui, continue acompanhando a nossa página da Rádio Mãe Mirim.